tá podendo assistir, então a gente vai deixar gravado, certo? Como eu estava dizendo anteriormente, o que a gente vai trabalhar hoje é a parte de linkage, tá? Linkage, link, vem de ligar. Linkage vem de linkar genes, ou seja, ligar os genes, tá? São genes que eles acabam migrando, tá? De maneira linkada, ou seja, de maneira ligada. E aí não existe aquela proporção igual de gametas na produção com genes ligados. A segunda lei de Mendel diz que os gametas eles são formados de maneira aleatória em iguais proporções. Mas aí, com um pouquinho mais de estudo, descobriu-se que alguns genes eles estão ligados entre si. E aí, essa proporção muda. Aí eu já tenho uma alteração lá nas historinhas do Mendel, tá? Sendo que, na realidade, isso são algumas exceções às leis de Mendel. Na maior parte dos organismos e das características, tá? A gente vai ter os genes em cromossomos diferentes que vão migrar de maneira diferente também, certo? Então, nesse caso aí, eu tenho formação aleatória de gametas. Quando os genes estão ligados, tá? Então, linkage, ligação gênica, estes migram também ligados, a não ser que ocorra processo chamado crossing over, tá? Então, no crossing over, lá na meiose, quando a gente vê na meiose 1, é a troca de partes entre cromossomos. E aí o que vai acontecer? Eu posso ter um aumento da variabilidade genética nos gametas decorrente dessa ação do crossing over. Então, é basicamente isso que a gente vai ver, tá? Como que se dá o processo de formação de gametas quando os genes estão ligados entre si, certo? E quando ocorre algum tipo de troca, que é chamada de crossing over ou permutação, como a gente pode identificar, como a gente pode quantificar, isso aí também a gente vai traçar mapas gênicos e eventualmente indicar a probabilidade, tá, da recombinação nesses genes. Tá? E aí a gente vai começar a ver tudo isso aí, que como eu disse a vocês, o Mendel não estava errado. A maior parte das características, elas são passadas de uma geração a outra obedecendo às leis de Mendel. Só que algumas características, elas têm alguns tipos de atipicidades, digamos assim. Então, fogem às leis de Mendel. Tanto que a gente viu a primeira lei de Mendel, variações da primeira lei de Mendel. Vimos a segunda lei de Mendel e agora vamos ver algumas variações, tá, que fogem a essa segunda lei de Mendel também. Ok? Então, vou tirar aqui o meu vídeo e vou começar a transmissão de tela para vocês. Alright? Vamos nós aqui, ó. Ligação fatorial, também chamada linkage, tá? Permutação gênica e mapa cromossômico. É o que a gente vai trabalhar hoje. A definição gênica de linkage. O que seria um linkage, tá? Quando dois ou mais genes responsáveis por diferentes características estão localizados em um mesmo cromossomo, tá? Trata-se de um caso de ligação gênica, tá? Se a gente pegar esse termo aqui, ó, link, se a gente pegar esse termo aqui, link, tá? A gente vai ter ligação, tá? Gênica, ou ligação entre os genes, tá? Disse que os genes estão ligados ou em linkage, certo? Estão linkados. Nesse caso, a quantidade de gametas portanto, a frequência da descendência apresentarão diferenças em relação ao proposto na segunda lei de Mendel, como eu disse a vocês, né? Ele sempre dizia lá que tinha uma proporção genotípica e fenotípica na proporção 9, 3, 3, 1, né, no dihibridismo. Nesse caso aqui, eu posso não ter especificamente esse resultado, porque os genes vão estar ligados entre si, tá? No estudo dos genes ligados, a incidência do crossing over, ou permutação, como eu disse agora, vai ser fundamental. Para quê? Para aumentar a variabilidade dos gametas, tá? Crossing over ou permuta é a troca de partes entre cromossomos homólogos. Isso acontece na meiose, especificamente na meiose 1. Da meiose 1, especificamente na prófase 1, que é subdividido em fases, né? Que é leptóteno
zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. As 5 subfases da prófase 1. E aí, na fase de zigóteno para paquíteno, ocorre essa troca entre partes cromossômicas chamada de crossing over, tá? E é um dos principais fatores para a variabilidade genética, tá? Então, eita, deixa eu só apagar isso aqui. Eu esqueci de apagar. E aí, ó, ligação fatorial, linkage, ao gene quando estão ligados, tá? Eles vão estar no mesmo cromossomo e eles vão migrar juntos. Como assim? Ó, se vocês prestarem atenção aqui, nós teremos o gene Azão ligado ao gene Bzão, certo? Aí aqui eu tenho Azão Bzão e o gene Azinho ligado com o Bzinho. Aí eu tenho Azinho Bzinho. Segundo a teoria do Mendel, tá? Na segunda lei, deixa eu só pegar aqui uma tela branca. Deixa eu abrir aqui no Paint que é rapidinho. Oxi, que viagem foi essa aqui? Deixa eu... Cadê? Annotate. Clear. Pronto. Se liga só. Vocês estão vendo aí minha tela, né? A tela branca? Sim? Não? Vocês estão vendo minha tela branca? Alô? Vocês estão aí? Se botar no chat eu não vejo, só vejo a notificação chegando. Só é ligar e dizer, ah, então alguém viu, né? Se responderam lá, mas enfim. Então, na segunda... Tá tudo branco. Mas estão vendo aí que tá arriscando? Normal? Dá pra ver, tá arriscando. Ok, obrigado. Então se liga só. O Mendel, ele diz o seguinte, ó. Eu tenho aqui o gene Azão e o gene Azinho. E eu tenho aqui o gene Bzão e o gene Bzinho. Em cromossomos diferentes. Aí eu posso ter a combinação Azão. Deixa eu mudar a cor. Eu posso ter a combinação Azão com Bzão, certo? Eu posso ter a combinação Azão com Bzinho. Eu posso ter a combinação Azinho com Bzão. E eu posso ter a combinação Azinho com Bzinho em iguais proporções. Por quê? O Azão aqui, o Azão, ele está ligado ao Bzão em um mesmo cromossomo? Não, eles estão em cromossomos diferentes, tá? Estando em cromossomos diferentes, tá? Eles podem migrar individualmente. E aí eu posso ter essas combinações aqui, que vão ser aleatórias e em iguais proporções. Beleza. Mas é o que acontece. Eu vou ter os genes ligados entre si. Como são genes ligados? Eu tenho aqui, ó, o Azão ligado com o Bzão, certo? E o Azinho ligado com o Bzinho. Estão eles em um mesmo cromossomo. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho a possibilidade de formar o gameta Azão-Bzão. E aqui eu tenho a possibilidade de formar o gameta Azinho-Bzinho. Simples assim. Ao invés de formar 4 tipos de gametas diferentes de maneira aleatória e em iguais proporções, agora eu formo 2 gametas diferentes. Isso, logicamente, se não ocorrer o crossing over. Por quê? Crossing over vai ser a troca. Havendo a troca, o que vai acontecer? O Bzão vem para cá e o Bzinho vem para cá. Certo? Aí eu teria isso aqui, ó. Eu teria o Azinho com o Bzão e o Azão com o Bzinho.
já formaria uma nova combinação. Azão, Bzinho, certo? E aqui a combinação Azinho, Bzão. Só que aqui eu só consigo ter após o crossing over, também chamado de permutação. Esses gametas que foram formados aqui são chamados de gametas parentais, que são os gametas esperados, tá? Esses gametas aqui que passaram pelo crossing over são chamados de gametas recombinantes. E aí vocês vão entender melhor lá no PowerPoint, certo? Então vamos nós aqui. Então até então deu para entender legal aqui, né? Azão está ligado com Bzão, Azinho está ligado com Bzinho, formam 2 tipos de gametas apenas, e não 4, como dizia o Mendel, tá? Então, a quantidade de gametas e a frequência da descendência apresentará diferenças em relação ao dibridismo, já que a incidência do crossing over será fundamental. Então, crossing over ou permutação, troca de partes entre cromossomos homólogos durante a meiose, e é um dos principais fatores para a variabilidade genética, tá? Então, tá aqui, ó. Azinho com Bzinho está ligado ao mesmo cromossomo, eles estão linkados aqui, ó, no cromossomo vermelho. Azão e Bzão estão linkados também no cromossomo azul. Ambos são cromossomos homólogos, tá? A duplicação do material genético. Depois da duplicação, ocorre o crossing over, a permutação. E aí, ó, eu coloco o Bzão aqui e eu coloco o Bzinho aqui, ó. Tá até de cores diferentes para vocês entenderem melhor. Foi o que eu acabei de colocar lá naquela telinha branca. Olha o que vai acontecer. Se os genes que estão ligados é o Azinho com o Bzinho e o Azão com o Bzão, tá? Deixa eu testar mais para cá um pouquinho. Pronto. O que está ligado é o Azinho com o Bzinho, então ele vai para cá, ó. Formei o gameta Azinho, Bzinho. Tá? Não está ligado o Azão com o Bzão? Se está ligado o Azão com o Bzão, ele vem para cá, ó. Certo? Esses gametas que já são esperados ser formados, já que estão linkados entre si, são chamados de gametas parentais ou combinação parental, tanto faz, tá? Só que nessa situação aqui, com o crossing over, ocorreu isso aqui, ó. A troca de partes entre cromossomos. E aí essa troca fez com que eu produzisse um Azinho ligado com um Bzão e um Azão ligado com um Bzinho, que na segregação, ou seja, na separação, vai formar essa combinação que é diferente da combinação parental. Se é diferente da combinação parental, esses recebem o nome de recombinantes, ou seja, uma recombinação, uma nova combinação diferente daquelas esperadas. E aí essa taxa da incidência do crossing over está diretamente ligada à distância entre os genes, ao mapa gênico, enfim, a gente vai ver como que a gente pode evidenciar a incidência desse processo como um todo, ok? Então tá aqui, ó, mostrando como acontece a recombinação, ó, o centrômero, o par de homólogos, ó, formação do ponto de troca, tá vendo? Crossing over. E aí depois, ó, a troca entre eles. E aí eu tenho os gametas que já serão formados por este filamento, que é essa cromátide, que vai ser parental. Essa também vai ser parental. Essa aqui e essa vão ser os recombinantes, ok? Linkage total, que é a ligação fatorial completa. Quando não houver crossing over entre os genes em estudo, tá? Nesse caso não vai haver recombinação gênica. E ao final da gametogênese, apenas gametas parentais são formados, tá? Então tá aqui, ó, um linkage total, tá? Eu tenho o Azão ligado com o Bzão, ó. Aqui já está duplicado o material genético, o Azinho com o Bzinho. E aí eu divido a primeira divisão por meiose, segunda divisão por meiose. E aí todo mundo, tá? Vai ter o Azão com o Bzão ou o Azinho com o Bzinho sem nenhum tipo de modificação da combinação parental, certo? Então, essa é uma ligação total onde não ocorre recombinação. Então, se não há recombinação, não tem crossing over. Se não tem crossing over, tá? Os gametas serão todos parentais.
Tá aí, ó, 100% dos gametas parentais. Linkage parcial seria a ligação fatorial incompleta, é aquela que vai ocorrer o crossing over. E aí o que vai acontecer? Havendo crossing over, vai ter recombinação. Tendo recombinação, no final do processo eu vou ter os gametas parentais e os gametas recombinantes. Os gametas parentais, logicamente, vão estar em maior quantidade, tá? Eles vão ter uma proporção muito maior que os gametas recombinantes, tá? Então tá aqui, ó, o Azão com Bzão, o Azinho com Bzinho do mesmo jeito, só que aqui, ó, nesse ponto, está ocorrendo a troca de partes entre os cromossomos, tá? Que é justamente o crossing over, certo? Ocorrendo a troca, agora eu fico com essa combinação aqui, ó. Azão com Bzinho, Azinho com Bzão, tá? Então, esse gameta aqui já era o esperado, ó, o Azão Bzão, ele é um gameta parental. O Azinho Bzinho era esperado, é um gameta parental. O Azão com o Bzinho e o Azinho com o Bzão, eles não eram esperados, e aí são os gametas recombinantes, tá? Então, os gametas recombinantes são aqueles que passaram pelo processo de crossing over, ou permutação. Até aí tá tranquilo, gente? Tá dando para acompanhar? Tá de boas? Vocês estão entendendo? Tá tudo de boas mesmo? Se não tiver, perguntem mais uma vez até entender, viu? Ó, ocorrência da recombinação. Dentre os gametas, eu vou ter os gametas formados entre os parentais e os recombinantes. Os genes ligados, ou genes em linkage, tá? Nessa herança, ó, a frequência dos gametas de um heterozigoto depende da taxa de recombinação que ocorre entre os cromossomos homólogos. Os gametas parentais são formados mesmo que não haja recombinação e aparecem em maior quantidade. Tá? Eu já havia dito isso anteriormente. Os gametas recombinantes são formados apenas se houver, ó, o condicional, né? Se houver permuta e aparecem em menor quantidade. A taxa de recombinação é expressa em porcentagem e corresponde ao somatório da frequência dos gametas recombinantes formados na gametogênese. Como assim, professor? Tem aqui, ó. Considere que 100 células germinativas entrem em meiose e que essas células tenham o seguinte genótipo: Azão, Bzão, Azinho, Bzinho. Estão ligados entre si. Quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células, supondo que não houve permutação ou crossing over? Se não houve permutação ou crossing over, vão ser 400 gametas. Por quê? Se é meiose, eu tenho... Preste atenção aí na matemática. Certo? Se é meiose, eu tenho 100 células, só que no final da meiose, cada célula não forma 4. Eu vou ter 100 vezes 4. Eu vou ter um total de 400 células. Ou seja, eu vou produzir 400 gametas. Como eu só tenho duas combinações possíveis, tá? Se não houver o crossing over, como que nós vamos ter a distribuição? Essa distribuição vai ser da seguinte maneira: 100 gametas Azão Bzão mais 100 gametas Azão Bzão. 100 gametas Azinho Bzinho mais 100 gametas Azinho Bzinho. Ou seja, eu vou ter 200 gametas. Eu vou ter 200 gametas com a combinação Azão Bzão e eu vou ter 200 gametas com a combinação Azinho Bzinho, certo? Então aí eu tenho um linkage total, que é aquele que não tem recombinação. Mas aí a gente pode ter uma situação diferente, tá? Ó, serão formados 200 gametas Azão Bzão, 200 gametas Azinho Bzinho, ou seja, 50% de cada. Aí aqui, ó. Quantos e quais são os gametas formados por essas 100 células, supondo que 20 delas apresentem permutação na meiose? Aí vamos lá. Se eu tenho 20 células na meiose com permutação, certo? Eu vou ter 20 delas formando gametas parentais, tá?
e 20 com gametas recombinantes. No final das contas, tá? Eu vou multiplicar tudo por 4. Não é isso? Então, 2 vezes 4, 8, 80, tá? Então, eu vou ter 80 gametas Azão, Bzão, 80 gametas Azinho, Bzinho, certo? E eu vou ter 80 gametas Azão, Bzão, 80 gametas Azão, Bzinho. Isso aqui é a combinação parental, vai dar 160, tá? Então, eu vou ter Azão, Bzão, 180, Azão, Bzinho, 180. Só que eu não formei 400, tá? 180 com 180 vai dar 360. Os outros 40, tá? Vão para onde? Eu vou ter os recombinantes Azinho, Bzinho, que vão formar 20. E eu vou ter o Azinho, Bzão, que vai formar mais 20. Totalizando assim os 400 gametas, tá? Já que 20 dessas células vão apresentar permutação na meiose, tá? Então, minha taxa de recombinação vai ser de 20 células. Então, comparação do dihibridismo com o linkage aqui, ó. No dihibridismo eu vou ter, como eu mostrei para vocês, o Azão vai estar separado do Azinho. O Bzão vai ser separado do Bzinho. E aí os gametas vão ser formados, tá? Nas quatro combinações em iguais proporções, todos eles 25%, tá? Quando eu falo de linkage, eu tenho aqui, ó, o gene Azão ligado com Bzão, o Azinho ligado com Bzinho, tá? Aí eu vou ter Azão, Bzão sendo formado aqui, certo? Azinho, Bzinho sendo formado como a combinação parental, tá? E eu vou ter o Azão, Bzinho e o Azinho, Bzão, caso aconteça o crossing over, se for um linkage parcial. Se for um linkage total, eu não tenho crossing over, eu não vou ter a expressividade dos recombinantes. Eu vou ter apenas dos parentais, tá? Então, arranjo cis e trans, tá? O que é isso? Vai mostrar como eu tenho a posição dos genes no cromossomo. Quando eu tenho os genes dominantes ligados entre si e os recessivos ligados entre si, eu tenho uma posição chamada de cis, ou arranjo cis, tá? Então, os dominantes estão em um único cromossomo, os recessivos estão no outro cromossomo, tá? Quando eu tenho um dominante ligado a um recessivo, tá? Eu tenho a posição trans. Então, aqui o Azão está ligado com um Bzinho, um dominante e um recessivo. Da mesma forma, um Azinho ligado com um Bzão, dominante e recessivo, tá? Então, essa posição aqui é a posição trans. Da mesma maneira, se eu tiver aqui, vamos pegar a tela em branco aqui, para eu mostrar um negocinho para vocês. Se eu tiver aqui um arranjo trans, o que é um arranjo trans? Eu vou ter aqui, ó, o Azinho com o Bzão, o Azão com o Bzinho, tá? Se não tiver recombinação, se for um linkage total, eu vou produzir os gametas Azinho, Bzão, e eu vou produzir o gameta Azão, Bzinho, tá? Esses gametas aqui são os gametas parentais, tá? Mas aí, com recombinação, tá? Acontecendo a recombinação, eu vou trocar partes desses cromossomos. Aí, o Bzinho vem para cá, o Bzão vem para cá. Os meus recombinantes vão ser o Azão, Bzão, o Azinho, Bzinho. Esses caras vão ser os meus recombinantes, certo? Então, se liga só. Quando eu tiver os cromossomos com genes na posição cis, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, certo? Se ocorre a recombinação, eu passo a ter uma configuração trans. Que eu vou ter, ó, o Azão com o Bzinho e eu vou ter o Azinho com o Bzão. Aqui eu tenho o arranjo cis
aqui eu vou ter o arranjo trans. Da mesma forma, se o meu arranjo inicial é o trans, havendo recombinação, ele passa a ter os gametas recombinantes no arranjo cis. Então, é uma via de mão dupla. Tá? Se eu tenho o arranjo genético cis e passa por uma recombinação, eu vou ter gametas recombinantes do tipo trans. Se eu tenho o arranjo parental do tipo trans, ocorrendo a recombinação, ele passa ao arranjo recombinante do tipo cis, tá? Então, deu para entender isso aí? Tranquilo, tranquilo, de boas, de boinhas. Se não entenderam, por favor, digam para que a gente possa tirar eventuais dúvidas que vocês, porventura, tenham, tá? Então, tá aí, ó. Na ligação gênica, eu tenho aqui, ó, Pzão, Pzão, Vzão, Vzão, corpo amarelo, asas grandes. Pzinho, Pzinho, Vzinho, Vzinho, corpo preto, asas vestigiais, tá? Então, a coloração preta para a Drosophila melanogaster, que é a mosca doméstica, então a cor preta, ela é recessiva, asas vestigiais também é recessiva. A cor amarela, tá? O amarelado, tanto faz, é a cor dominante e a asa normal, a asa grande também vai ser o caráter dominante, certo? Daí esse cara aqui só produz um tipo de gameta, Pzão, Vzão. E esse cara aqui produz um único tipo de gameta que é o Pzinho, Vzinho. Aqui eu tenho Pzão, Pzinho, Vzão, Vzinho, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a formação desses 4 tipos de gametas, tá? Para saber se está em linkage, o que é que eu faço? Cruzo com o indivíduo Pzinho, Vzinho, que é um indivíduo recessivo que só vai produzir um único tipo de gameta. Aí é onde está, ó. Eu tenho 41,5% dos indivíduos formados com asas longas e corpo amarelo. Eu vou ter 41,5% dos indivíduos com asas curtas e corpo preto. Essa característica é a característica parental, tá? Pode ver que essa característica voltou para cá, ó. E essa característica para cá. E a gente viu que uma das premissas é que o arranjo parental, ele sempre vai apresentar-se em uma frequência maior, tá? Então, pode ver que aqui eu tenho 41,5% de indivíduos amarelos de asas longas e eu tenho 41,5% de indivíduos pretos com asas curtas. Só que aqui eu tenho indivíduos que fogem do padrão dos indivíduos parentais. Por quê? Esse cara, apesar de ser amarelo, ele tem asa curta, ou seja, ele herdou uma característica de um e de outro, tá? Nesse caso aqui, eu tenho esse gameta e esse gameta aqui como os gametas recombinantes. Como que eu posso afirmar isso? Pela proporção. Gametas recombinantes sempre vão estar em uma frequência menor, tá? E aí, ó, eu tenho 8,5% de indivíduos amarelos com asas vestigiais e eu também vou ter 8,5% de indivíduos pretos com asas longas, tá? Nesse caso aí, eu vou ter uma proporção de 83% de indivíduos parentais, tá? Por que 83%, professor? Porque eu somei 41,5 com 41,5, que são as duas combinações parentais, tá? E eu vou ter aqui, ó, 8,5 com 8,5. Eu vou ter 17% de indivíduos com a combinação, ou melhor, com a recombinação, certo? Então, eu tenho 17% de indivíduos recombinantes, ok? Então, deu para entender aí que nem sempre tudo vai estar na mesma proporção como o Mendel disse, tá? O Mendel disse que se isso aqui acontecesse, os indivíduos, eles iam ser 25%, 25%, 25%, 25%, certo? Cada um deles com 25% de chance de acontecer, tá? Mas aqui a gente está vendo que não acontece, tá? A gente está vendo que isso aqui acontece com uma proporção menor, de modo que a gente aqui está diante de um quadro de linkage ou de ligação gênica, certo? Então, basicamente o que a gente tem sobre ligação gênica é isso,
certo? Na próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar. E diga-se de passagem, a próxima aula Deixa eu... Stop share. Deixa eu parar aqui. Pronto. A próxima aula nossa é nessa sexta-feira agora, certo? E aí a gente vai trabalhar a genética relacionada ao sexo, tá? A determinação do sexo. E a gente vai trabalhar também a herança ligada ao cromossomo sexual, tá? Hemofilia, daltonismo, enfim. Então, sexta-feira, horário normal de manhã, a gente vai continuar essa nossa a parte de genética que foge a essas leis de Mendel, ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, tá? Sexta-feira, nos veremos.